Olá a todos! O meu grupo ficou responsável pelo tema Tratamentos Convencionais e Alternativos de Efluentes em Abatedouros de Bovinos. Meu grupo é composto pela Anaísa, pela Alessandra, pela Bárbara Malacarne, pela Bárbara Dietrich, que sou eu, pela Jaqueline, pela Juliana, Maria Cecília, a Mariana Secato e pela Priscila. Então, a bovinocultura, o processamento de bovinos e o abate é uma das principais atividades econômicas do Brasil no mercado mundial. O rebanho brasileiro, ele é o maior do mundo, e o Brasil também é líder na exportação de carne para o mundo, sendo que 1/5 da carne vendida no mundo é brasileira. Entretanto, parte dos problemas ambientais gerados por essa indústria é que os seus efluentes são lançados no meio ambiente com pouco ou nenhum tratamento. Apesar desse tratamento dos resíduos, ele ser obrigatório por lei. Isso consta nas resoluções 357 de 2005 e 385 de 2007, do Conselho Nacional do Meio Ambiente. Apesar disso, tem pouca fiscalização, ou ela não é muito criteriosa, nos abatedouros menores, que acabam jogando seus efluentes no meio ambiente sem nenhum tratamento e, na maioria das vezes, eles despejam esses efluentes em recursos hídricos. Os efluentes dos abatedouros são, em sua maioria, efluentes líquidos, e eles vão ser compostos de sangue, gordura, excrementos, pelos, conteúdo do trato digestivo dos animais, fragmentos de tecido, entre outros. Esses efluentes líquidos, eles têm elevada concentração de matéria orgânica e biomassa. Então, quando esses efluentes forem despejados no meio ambiente, eles vão causar diversos impactos ambientais. Eles vão poluir as águas superficiais e subterrâneas, vão ser meio de proliferação para agentes patogênicos e insetos. Além disso, eles vão reduzir a quantidade de oxigênio que vai estar nesses corpos hídricos que recebem os efluentes. E isso vai diminuir a atividade desses corpos hídricos e vai acabar ocasionando a morte dos seres aquáticos por essa falta de oxigênio. Além disso, esses efluentes eles vão ter flutuações de pH por causa do uso de agentes de limpeza ácidos e básicos. Além disso, eles vão ter altos conteúdos de nitrogênio, fósforo e sal, vão ter teores significativos de sais de cura, vão ter compostos aromáticos, que é no caso de processo de defumação de produtos de carne, vão ter flutuação de temperatura e concentração de diversos outros sólidos em suspensão, que vão ser provenientes do processo de abate, de lavagem e de pisos e equipamentos. Por isso, o resíduo, os efluentes, eles vão gerar um grande problema econômico para a empresa e ambiental para a sociedade. Entretanto, se esses efluentes forem tratados de maneira correta, eles podem ser transformados em subprodutos que vão ser úteis para o consumo humano, dentre eles alimentos de animais. Depois, posteriormente, a gente vai ver a fabricação de farinha a partir desse subproduto. Então, indústria de ração vai ser utilizada também como fertilizantes ou até mesmo como energia, como a gente vai ver depois com o biogás. Devido à complexidade da composição desses efluentes industriais, você vai precisar associar diversos níveis de tratamento para a obtenção de efluentes que tenham as qualidades adequadas para você lançar num corpo receptor, que na maioria das vezes vai ser um corpo hídrico mais próximo. Então, no processo de tratamento, você deve considerar os custos de investimento, os custos operacionais, energia requerida, produtos químicos, mão de obra, manutenção, controle analítico e geração de resíduos, área disponível para implantação do tratamento, clima, legislação, a classe do corpo receptor, proximidade de residências, direção de ventos, estabilidade do terreno e assistência técnica e controle operacional. Então, uma das primeiras coisas que a gente vai fazer no tratamento é você fazer uma análise de quais as características desse efluente. E depois vão ser definidos indicadores que vão ser empregados no processo para você quantificar quais substâncias que estão presentes nesse resíduo. Os principais indicadores são a demanda química de oxigênio, que indica a concentração de matéria orgânica total presente na amostra, e a demanda bioquímica de oxigênio, que vai indicar a proporção de matéria orgânica biodegradável nos efluentes. Se esses dois indicadores estiverem altos, quando a gente despejar esses resíduos no meio ambiente, ele vai causar a morte de diversos peixes e organismos aeróbicos que estejam nesse recurso hídrico.
Primeiramente, no tratamento, é feita uma separação dos efluentes líquidos produzidos no processo de abate. Vão ser divididos em linha verde e linha vermelha. A linha verde, ela não contém sangue, então são aqueles processos que não tiveram lavagem do sangue, que são a recepção dos animais, os currais, pocilgas, na condução para abate, nas áreas de lavagem dos caminhões, na bucharia e na triparia. A linha vermelha são aqueles processos que contêm sangue, contêm a lavagem do sangue, que são processamentos da carne das vísceras, incluídas as operações de desosso e cortes, e de graxaria quando estiver na unidade. Então, o tratamento vai variar de empresa para empresa, mas geralmente ele vai ser um sistema composto de 5 etapas de tratamento, que a gente vai ver a seguir cada uma delas. Então, primeiro nós temos o tratamento preliminar, que o principal objetivo dele vai ser remover os sólidos grosseiros por meio de processos físicos, que são o gradeamento medidor de vazão, peneiramento, caixa de areia e caixa de gordura. O gradeamento e a caixa de areia, eles vão ser utilizados para os efluentes que venham da linha verde, e que apresentam principalmente excrementos, areia e penas. O peneiramento ele vai ser bastante utilizado para segregação de penas, vísceras, ossos e os demais sólidos que vão ser encaminhados para a produção de farinha na fábrica de subprodutos. Além disso, dependendo do pH e do volume do efluente, a gente vai precisar adicionar processos como neutralização e homogeneização. Então, nós seguimos para o tratamento primário, que vai consistir em um processo físico-químico, que através das técnicas de coagulação ou floculação, decantação e flotação, vai ter como principal objetivo remover os sólidos grosseiros maiores do que 30 micrômetros, suspensos sedimentáveis e flotáveis, que são removidos principalmente por ação físico-mecânica. No final desse processo, espera-se que você tenha eficiência de 50% para a remoção de sólidos suspensos, 25% a 50% de demanda bioquímica de oxigênio, 10% a 20% de nitrogênio orgânico e aproximadamente 10% de fósforo. Para a maioria dos resíduos produzidos pelas indústrias, só esse tratamento primário não vai ser o suficiente para fazer um tratamento adequado e depois lançar esse resíduo no recurso hídrico. Então, vou precisar mais tratamentos para que esse resíduo fique adequado para ser despejado num recurso hídrico. Depois dessa etapa primária, é feita a equalização. Junta-se os efluentes da linha verde e da linha vermelha, porque a etapa primária ela é feita separada, uma etapa primária para a linha verde e uma para a linha vermelha. Então, na etapa secundária, vão ser processos biológicos aeróbios e anaeróbios, sendo que a etapa anaeróbia pode ser feita em lagos de estabilização e a etapa aeróbia vai ser feita em sistemas de lodos ativados ou lagoa aerada. Nessa etapa, os principais poluentes orgânicos vão ser retirados dos resíduos produzidos pela indústria. Isso vai fazer com que esse resíduo se torne apto para ser despejado no recurso hídrico sem maiores danos para o meio ambiente. Então, nessa etapa, a maioria dos resíduos produzidos pelas indústrias já vão se tornar adequados com a legislação ambiental e já vão poder ser despejados nos recursos hídricos. Então, nós seguimos para o tratamento do lodo, que pode ou não ocorrer. O lodo ele é uma mistura de material orgânico decomposto, minerais e colóides. Essas substâncias elas vão depender. A quantidade delas vai depender da característica do resíduo inicial e do processo que é utilizado. O tratamento do lodo ele vai ter dois objetivos, de reduzir o volume e estabilizar a matéria orgânica. E os tipos de tratamento eles vão depender do produto final que você quer chegar. Os produtos finais podem ser usados na agricultura, podem ser tijolos ecológicos, e esse subproduto acabou se tornando economicamente viável, por isso ele é muito utilizado. O tratamento terciário são poucas indústrias brasileiras que utilizam esse tratamento, porque ele vai ser dependente do tipo de processo que a indústria faz. Se a indústria fizer um processo que necessite a retirada de poluentes específicos, ele vai precisar usar esse nível terciário. Então, esses poluentes podem ser agentes tóxicos, nutrientes como nitrogênio, fósforo, organismos patogênicos ou compostos não biodegradáveis. Além disso, esse tratamento terciário ele pode ser um tratamento avançado para você obter reutilização da água, que pode ser usada para irrigação, para refrigeração, alimentação de caldeira, dentre outros.
E agora nós vamos para o tratamento anaeróbio do efluente. Como o efluente dos abatedouros ele tem alta taxa de materiais orgânicos, principalmente lipídios e proteínas, ele pode ser utilizado como um bom substrato para a digestão anaeróbica e gerar altas taxas de produção de metano, que é usado principalmente para o biogás, como nós vamos ver posteriormente. A digestão anaeróbica, então, ela é a base do tratamento anaeróbio e ela é o resultado de processos metabólicos complexos de vários micro-organismos, cada um deles realizando uma função específica em um sistema balanceado. E isso vai gerar esse metabolismo, essa conversão da matéria orgânica, vai gerar o metano, o gás carbônico, gás sulfídrico, amônia e novas células bacterianas. O processo de digestão anaeróbica, ele vai ter 4 etapas principais, como a gente vai ver a seguir. Então, a primeira etapa é a hidrólise das substâncias e materiais orgânicos, onde as substâncias de alta massa molecular e material orgânico particulado, elas vão ser transformadas em substâncias, ou seja, elas vão ser quebradas em substâncias de menor massa molecular por bactérias hidrolíticas, que quebram essas substâncias. Isso vai ocorrer porque essas moléculas menores, elas conseguem atravessar, então, a parede celular das bactérias fermentativas, que vão participar da próxima etapa. Então, a segunda etapa é a fermentação ácida ou acidogênese, onde essas substâncias que foram geradas na fase anterior, que são menores agora, vão ser fermentadas, gerando ácidos carboxílicos de cadeia curta. Então, nós vamos para a terceira etapa, onde ocorre a fermentação acetogênica, onde as bactérias sintróficas acetogênicas, elas vão oxidar esses ácidos carboxílicos de cadeia curta, que foram formados na fase anterior, e em substrato para os micro-organismos metagênicos utilizarem na última fase. A metanogênese é a última fase, onde os micro-organismos metanogênicos vão utilizar os produtos dos últimos estágios, principalmente hidrogênio e gás carbônico, e vão formar o biogás, que ele é composto principalmente de metano e dióxido de carbono. E quais seriam os fatores que influenciam a digestão anaeróbica? A temperatura interna do biodigestor, porque ela não pode oscilar muito, senão ela vai prejudicar o processo de biodigestão principalmente das bactérias metanogênicas. O controle de pH ele tem que se manter numa faixa ótima, que vai de 6 até 8, mas o pH ideal é 7. A concentração dos sólidos voláteis, que dependendo da sua concentração e dependendo da eficácia do digestor, vai ter uma maior produção de biogás. A inibição pela amônia. Então, a amônia ela vai ter um efeito de inibição direto sobre os micro-organismos anaeróbicos, principalmente as metanogênicas. Então, a concentração da amônia ela deve ser mantida abaixo de 80 microgramas por litro. Os macro e micronutrientes e substâncias tóxicas. Quando não tem macro e micronutrientes, pode acabar ocorrendo uma inibição ou interferir o processo de digestão anaeróbica. E outra coisa que vai influenciar é que se tiver compostos tóxicos, também pode ocorrer uma inibição ou interferência desses processos de digestão. Esses compostos tóxicos, eles podem ser introduzidos no sistema junto com a biomassa ou eles podem ser gerados durante o processo. Além disso, a quantidade de matéria seca. Para a produção de biogás, é necessário que tenha uma concentração de matéria seca em torno de 8 a 10%, para que você não tenha problemas nas tubulações do digestor. E agora nós vamos para o biogás, que vai ser aquele que vai ser produzido pela digestão anaeróbica. E ele vai ser muito bem utilizado porque ele tem um alto poder calorífico. Então, ele vai ser composto principalmente de metano e de dióxido de carbono, sendo que o metano vai ser a maior parte desse biogás, sendo de 60% a 70%. E o dióxido de carbono vai compor 30% a 40% desse gás, além de poder ter nitrogênio, hidrogênio, gás sulfídrico, só que em proporções menores. A qualidade desse gás vai estar diretamente proporcional à quantidade de metano. Então, dependendo da utilização desse biogás, alguns vão passar por um processo de purificação, que vai começar diminuindo a umidade desse gás e depois retirando o gás sulfídrico, que ele é um gás que vai ter 2 problemas. Ele vai ser corrosível em contato com tubos metálicos e ele também vai ter um rendimento térmico muito baixo. O biogás ele pode ser utilizado como gás de cozinha, para caldeiras, motores e gás combustível de motores para gerar energia, ou ele pode ser vendido.
Agora nós vamos para os reatores. O que são reatores? Então, a digestão anaeróbica ela vai ser um processo que ela vai ocorrer em diversos ecossistemas naturais. Pensando nisso, o homem ele criou meios artificiais que são esses reatores, para que a gente consiga ter esse processo de digestão anaeróbica e formar o metano que é tão útil para o consumo humano. Existem diversos tipos de reatores. Um deles é o reator anaeróbio de manta de lodo e fluxo ascendente, que vai ser utilizado principalmente em indústrias para o tratamento do efluente que tenha altas cargas orgânicas. Então, a demanda bioquímica de oxigênio que tem nesses efluentes vai ser convertida anaerobicamente por bactérias dispersas nesse reator. Outro tipo de reator que nós vamos ter é o biodigestor. O biodigestor é um bioreator caseiro. Ele vai ser um recipiente fechado, constituído de alvenaria, concreto ou outros materiais. E nós vamos ter dois tipos dele, dois modelos. O indiano, ele vai ser utilizado quando existe uma grande demanda contínua de fornecimento de biogás. Normalmente ele vai ser uma câmara de digestão construída abaixo do nível do solo, porque isso vai impedir que ocorra a variação de temperatura, que é o que vai prejudicar o processo das bactérias metanogênicas. As principais características dele são possuir uma campânula móvel de material, impermeável e rígido, um gasômetro e uma parede interna central que vai dividir o tanque de fermentação. O outro modelo vai ser o biodigestor do tipo chinês. Ele vai ser formado por uma câmara cilíndrica que vai ser feita de alvenaria. Ele também é construído abaixo do solo, só que por conta de não ter um gasômetro, ele vai precisar ser construído bem vedado e impermeabilizado, porque ele vai ser submetido a altas pressões. A sua base de funcionamento vai ser o princípio da prensa hidráulica. Então, o que vai acontecer? Conforme vai aumentando a pressão interna, devido à produção de biogás, vai fazer com que o meio que está dentro desse biodigestor seja agitado e o efluente da câmara de fermentação se movimente para a caixa de saída quando a pressão interna for muito alta. E o contrário vai ocorrer também quando a pressão interna for baixa. Com a alimentação contínua desse biodigestor e uma certa pressão, a gente também consegue utilizar ele como fonte contínua de biogás. Só que, como ele pode ter pressões muito altas, ele tende a liberar o biogás para a atmosfera. Então, aqui nós vamos ter alguns benefícios do uso do biodigestor na indústria dos bovinos. Vai ter benefícios na produtividade dos bovinos, porque vai reduzir a mortalidade do animal, vai aumentar a forragem e vai reduzir os custos energéticos. Para o meio ambiente, ele vai preservar a vegetação local, vai dar uma melhoria de qualidade do solo. E para a saúde humana, vai ter uma melhoria de qualidade do ar do ambiente doméstico e para o animal, uma melhoria das condições sanitárias. Um outro tipo de reator que pode ser utilizado é o das lagoas anaeróbicas. Elas são amplamente utilizadas na indústria de processamento de carne no segundo estágio de tratamento, no tratamento secundário. E são utilizados com efluentes com altas cargas de matéria orgânica, que tem bastante demanda bioquímica de oxigênio e demanda química de oxigênio que precisam ser reduzidos. Normalmente, essas lagoas têm profundidade mínima de 2,5 metros e eles são reatores abertos, não possuem sistemas mecânicos de aquecimento, mistura, eles são operados a temperatura ambiente e sob condições anaeróbicas. Eles têm baixos custos de investimento e de implementação, além de terem baixos custos de operação. Por isso, eles têm bastante vantagem, eles são bastante eficientes e satisfatórios. E eles são possíveis em pequenas escalas e em grandes escalas também. Só que por eles serem abertos, eles podem gerar acúmulo de materiais flutuantes em sua superfície, podem emitir mau odor, podem causar liberação de substâncias voláteis, dentre elas o gás sulfídrico. Então, era isso que o meu grupo tinha para passar para vocês. Eu espero que tenha sido demonstrada a importância de não se jogar esses resíduos sem tratamento no meio ambiente. Os impactos ambientais que ele vai causar são bastante graves. Além disso, eu espero que a gente tenha mostrado que é possível, sim, um pequeno abatedouro, uma indústria menor, conseguir ter meios para tratar esses resíduos que ela gera e não poluir o meio ambiente. Obrigada!